Olá, alunos do sexto ano, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Diviges, que está aí fazendo as aulas com vocês, tá? E vamos hoje para dar continuidade, né, à nossa unidade 4, capítulo 2, Recursos hídricos e biomas, e vamos aí para a correção das atividades de casa e começar aí outro capítulo, tá bom? Então, peguem o livro de vocês aí na página 253 para conferir se as respostas de vocês estão mais ou menos ou parecidas, tá bom? Então, peguem o livro de vocês e vamos para a primeira pergunta. Quais são as áreas que apresentam boa distribuição de água acima de 10 mil metros cúbicos por habitantes ao ano para a população? Então, se você respondeu, né? Essa resposta, ela é bem pessoal, certo? Mas se você respondeu mais ou menos que os países que distribuem essa quantidade de água para os seus habitantes estão localizados na América, Europa e África, Ásia e Oceania, você acertou. Então, se você colocou o quê? Os países que distribuem essa quantidade de água para seus habitantes estão localizados na América, Europa, África, Ásia e Oceania, você acertou. E temos aí a segunda questão. Essas áreas que apresentam boa distribuição de água possibilitam à sua população acesso à água potável? Exemplifique, também é uma resposta pessoal, né? Mas se você optou para colocar que nem todos os países, né, apresentam boa distribuição de água e nem possibilitam, né, um bom acesso à água potável, certo? Você poderá utilizar também como exemplo a República Democrática do Congo, né, que apresenta aí 10 mil a 100 mil metros cúbicos pelos habitantes ao ano, né, mas apenas 50 a 65% dos domicílios têm acesso aí à água potável, tá? Também pessoal. E temos aí a terceira questão. Explique a posição do Brasil nas duas situações representadas nos mapas. O que essas informações significam? Então, o Brasil, ele apresenta o quê? 10 mil a 100 mil metros cúbicos de potencialidade de água e 80 a 99% dos domicílios com acesso à água potável. Os dados representam a riqueza hídrica do território brasileiro, que possibilita acesso significativo à água potável. Vale relembrar que mesmo com todo esse potencial e essa distribuição, o Brasil ainda possui pessoas sem acesso à água potável. Nessa terceira questão aí, se você colocou, vou colocar aqui para vocês, tá? Pausem o vídeo para ver, né, que os dados representam a riqueza hídrica do território brasileiro, que possibilita acesso significativo à água potável. Mas vale lembrar aí que mesmo com todo esse potencial e essa distribuição, o Brasil ainda possui pessoas sem acesso à água potável. Na quarta questão, nós falamos assim, como é a distribuição da água potável no continente africano? Por que o acesso da água potável não é tão representativo? Então, né, teve essa pergunta, tá? No dia da nossa aula ao vivo, teve um aluno que fez essa pergunta também, tá? E nós vamos falar agora que as áreas que representam melhor distribuição de água potável estão localizadas ao sul do deserto do Saara e próximo à linha do Equador. Mas o fornecimento de água potável aos domicílios não é muito expressivo, nem mesmo nos países que apresentam boa disponibilidade. As possíveis causas são as questões políticas, econômicas e culturais, também por conta de sua vegetação, né, que representa aí o deserto. Eu vou já também explicar para vocês em relação a isso, tá bom? Então foram essas as 4 questões, certo? Que foram para casa e vamos dar início aí a biomas e formações vegetais. Peguem o livro de vocês, abram aí o livro na página 254, tá? E vamos falar sobre os biomas e suas formações vegetais. Os biomas são formados por um conjunto de ecossistema, que é conjunto de elementos vivos e não vivos, e configuram-se por áreas com características homogêneas. Por exemplo, as florestas. Um bioma, ele pode ter uma ou mais formações vegetais predominantes. Olhem só aí a imagem
Veja essa imagem que tem também aí no livro de vocês, tá? E no Brasil, vou usar como exemplo o Brasil, nós temos uma gigantesca extensão territorial, né? Não sendo bem fiscalizada, como nós sabemos e percebemos, né? Que liga, as pessoas, elas ligam mais para o dinheiro do que mesmo para a vida, né? Elas acabam aí desmatando, causando aí queimadas, acabando aí com os biomas. E no Brasil nós temos a Amazônia como o maior bioma do planeta. Não existe aí uma reserva de matéria orgânica tão grande como da Amazônia, tá? E vamos acompanhando no livro de vocês, que falamos aí. A formação vegetal está relacionada diretamente ao clima, ao tipo do solo, à quantidade de ar e principalmente de água da área. A vegetação é composta pelo conjunto de espécies de vegetais de determinado lugar, podendo ser classificadas como florestal e não florestal. Então, nessa imagem aí, se vocês observarem, nós encontramos que cada bioma é formado por características que os tornam diferentes dos demais, né? Percebemos que existe uma série de biomas que são diferentes uns dos outros e de diferentes tipos de vegetação. Nessas áreas aqui mais centrais, observem aí no livro de vocês, nessas áreas mais centrais nós temos uma vegetação que provavelmente pode se caracterizar por uma vegetação do deserto, tá? Pradarias, que temos aí também, até a formação de floresta e assim por diante. Deem também uma lida no livro de vocês em relação a essas, que podem ser classificadas essas áreas aí como florestal e não florestal, que explica bem direitinho, tá? Dei aí com mais tempo. E agora vamos falar sobre a distribuição da vegetação, né? Nós temos aí também, falando sobre essas formações dos vegetais, nas áreas mais centrais, como eu falei para vocês, não esquecendo, são caracterizadas de vegetação desértica, tá? Observem aí também na imagem. E daí eu pergunto, quais são as razões de termos a existência, né, gente, dessa quantidade muito grande, muito significativa de diferentes formações de vegetação no nosso planeta? Deixa eu só colocar aqui na imagem, pronto. Então, percebemos que a vegetação, né, em determinada região, ela é fruto direto de diversos elementos que estão em disposição. E temos aí dois elementos, né, que é a presença da água e do calor. Como eu falei para vocês, também já expliquei sobre a importância aí do sol, né, para caracterizar aí esses diferentes tipos aí de disponibilização dos elementos, né, da vegetação também, tá? Então, podemos colocar como exemplo as plantinhas, né? Como elas vão tratar de funcionar e de criar características. Justamente esse fato de dar muita água, né? Muita umidade e a grande chance de ficar uma vegetação exuberante também e muito grande, né? Então, nessa região mais central, aqui, olha só, acompanhei aí no livro de vocês, próximo aí à linha do Equador. Nessa região mais central do planeta são aquelas regiões que temos aí as mais elevadas temperaturas. Essa temperatura vai caindo aí tanto para o norte como para o sul, tá certo? Observem aí também. E temos, no livro de vocês dá para enxergar melhor, temos aí floresta pluvial tropical, né, encontradas na Amazônia brasileira, no Congo da África, na Ásia, na Indonésia, são propícios a esse tipo de ambiente, né, que tem muita umidade e pouca temperatura elevada. Ou melhor dizendo, temos aí muita energia do Sol, justamente por ficarem aí, né, próximos à linha do Equador. E recebe esse nome de floresta pluvial tropical. E se analisarmos essa linha do Equador, vamos ter aí outras formas vegetais também. Olha só, quais são elas? Temos estepes, savanas, formação aí de semiárido, tá? E então, elevadas temperaturas e estão aí mais precisamente, né, entre os trópicos, certo? Observem aí que estão entre os trópicos. Mas, né, algumas regiões, talvez aí podemos citar a África, né, temos como exemplo disso que ocorre energia do Sol em grande quantidade. Por outro lado, falta aí a
umidade, né? Onde encontramos os desertos e semidesertos, que vão ser formados aí de formas contrárias do que ocorre aí nas grandes florestas. Aí que são as pluviais, florestas relacionadas à chuva, nessa região intertropical, onde temos aí muito calor, e pouca umidade, onde a vegetação não se desenvolve. Então, existe aí toda uma lógica, né? Como vocês perguntaram também em relação à África, né? Justamente por isso, temos aí grande energia do sol, mas falta aí a umidade. Então, existe toda essa lógica para que haja aí uma boa vegetação, né? Porque a vegetação na África ela não vai se desenvolver justamente pela falta aí da umidade, tá? Então, temos também as florestas tropicais, olha só. Nas florestas tropicais e floresta pluvial subtropical, né? Temos as duas aí. Qual a diferença entre elas? Então, a tropical você encontra chuvas de temperaturas elevadas o ano inteiro e já na subtropical temos uma variação, principalmente as chuvas ao ano inteiro, mas uma estação quente e a outra fria, tá? Então, a diferença é essa, que na tropical você encontra chuvas de temperatura elevada o ano inteiro e na subtropical temos uma vegetação, uma variação, principalmente nas chuvas no ano inteiro, mas com uma estação quente e a outra fria. E temos aí a floresta temperada, tá? A temperada, né, tem uma característica muito maior, a presença de duas estações bem definidas, que é verão muito quente e aí inverno bem frio. Lembrando que parte significativa dessa floresta acaba desaparecendo. Temos aí também a floresta conífera, que também é chamada de taiga, né? Ocorrendo onde predomina o clima frio, pelo fato de o verão ter curta duração e o inverno longa durabilidade. A biodiversidade é baixa, com predomínio de espécies e vegetais aciculifoliadas, folhas em forma de agulha para não acumular neve. Então, é mais típica do hemisfério norte, né, a floresta conífera, e são quando as florestas ao norte, são quando as florestas elas entram com as estações muito frias, tá? E temos aí também a floresta mediterrânea, também chamada de vegetação mediterrânea, né? E fica aí próxima à Cordilheira dos Andes. Temos as características da vegetação da alta montanha, também, né? E vamos falar, temos nas estepes, né? Denominada na Europa e pradarias, as formações vegetais herbáceas, que são as que predominam principalmente em áreas de relevo plano e de clima com baixo índice de precipitação. Na América do Sul, esse bioma aí é denominado como pampas. Vamos agora, aqui nós temos o exemplo de savana, certo? A savana, além da presença em menor quantidade de árvores retorcidas e espaçadas, né, o clima predominante apresenta estação seca no inverno, impedindo a formação de florestas. Temos os desertos, que caracterizam-se por áreas com baixa precipitação e amplitudes térmicas de áreas acentuadas. As formações semiáridas, que ocorrem onde predominam os climas árido e semiárido, mas a área não é identificada como deserto. No Brasil, a caatinga é o exemplo desse tipo de formação vegetal, com presença de arbustos retorcidos e com raízes profundas, que perdem as folhas no período aí da seca. E vamos agora falar sobre as questões ambientais relacionadas aos biomas. Então, assim como os demais recursos naturais, os biomas enfrentam aí diversas questões ambientais, tanto em relação aos aspectos negativos quanto aos positivos. Os processos de urbanização, industrialização e expansão das florestas agropecuárias configuram-se como as principais causas dos problemas que envolvem aí a formação de vegetais, né? As formações aí vegetais. Observando essa imagem, aí no livro de vocês, só aumentar mais um pouco.
Observando essa imagem, você pode ver que nós tivemos o quê? Um deslizamento de encostas, né? Relatamos também na aula passada sobre a retirada aí dessa vegetação, o solo ele fica o quê? Desprotegido, que pode ocorrer o quê? Aí, esse deslizamento, né? Então, na retirada da cobertura vegetal, o excesso de precipitação, se você observar essa encosta, nós temos aí esse deslizamento de encosta, né? Isso é normal, quase que é um fenômeno natural. E essa vegetação, ela é transformada através dos agentes externos, lembra aí? São o quê? Transformadores do relevo, tá? Então, observem esse deslizamento de encosta, que também às vezes podem aí acontecer de forma natural, tá? E nós temos aí, né, que o ambiente ele é composto de elementos naturais ou de recursos naturais, né, e elementos culturais construídos aí pela sociedade. Então, ele pode acontecer esse deslizamento de forma natural ou de forma cultural, né, através da sociedade. E agora, só passar aqui um pouquinho. Falando aí sobre questões ambientais, nós temos a imagem, aqui, achei, de uma degradação do solo. Olha só, então nós temos uma imagem de degradação aí do solo, né, devido à retirada também da cobertura vegetal e à má utilização do solo. Nós temos aí um processo de arenização em outras regiões brasileiras. A retirada do vegetal é causada aí a desertificação, né, causa aí a desertificação. E temos aí, falando sobre a desertificação, que afeta muitos países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos. Por causa disso, né, a ONU criou a Comissão contra a Desertificação, cujo objetivo principal é elaborar projetos que possibilitem aí a minimização e que impeçam a expansão desse fenômeno. Esse processo transforma áreas consideradas rentáveis, principalmente em relação à agricultura, em improdutivas, em pouco tempo, se o uso e a ocupação daquele espaço não respeitarem as características naturais do ambiente. Outro processo ocorre com a retirada da cobertura vegetal, né, com predomínio de solo arenoso e a arenização. Diferencia-se da desertificação por ocorrer em áreas onde o índice de chuva é significativo. A retirada da vegetação, o solo arenoso, o uso intenso e desordenado do espaço formam areais, deixando o local improdutivo. Tá? Então, o desmatamento influencia também as questões hídricas, pois sem a cobertura vegetal, as nascentes dos rios e das fontes podem desaparecer, potencializando aí uma crise hídrica, caso ocorra aí um período de estiagem. Então, olhando, observando, né, essa imagem, nós temos aí a degradação do solo, né, devido à retirada da cobertura vegetal e má utilização do solo. Como eu sempre falei para vocês, né? Ocorrem aí esses fatores devido à retirada da cobertura vegetal, não tendo uma vegetação, né, bem distribuída, e também pela má utilização do solo. Então, gente, nós ficamos por aqui, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida vocês podem tirar aí no WhatsApp, tá? Que os professores estão aí para isso, tudo bem? Então, até a próxima aula. Um beijo para todos vocês e estamos morrendo de saudade.